Coração. Uma audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia revelou ontem que Porto Alegre, atenção, hein? Porto Alegre não está cumprindo a decisão judicial que determina a oferta de neurologistas para crianças autistas. É verdade, quem tem convênio de saúde, plano médico, tá tudo legal. Quer dizer, quase tudo legal, né? Mas quem depende do Serviço Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, o Serviço Público de Saúde, está lascado. A ação que determina a disponibilidade dos profissionais, os chamados neuropediatras, transitou em julgado. Portanto, não cabe mais recurso, hein? Durante a audiência, mães atípicas e familiares de crianças autistas relataram as dificuldades que precisam enfrentar para conseguir um atendimento especializado na rede pública. E não é só aqui na capital, no interior do estado também. A repórter Gabriela Dias, ao vivo, traz mais detalhes. Cadê a Gabi Dias aqui no telão? Já está aqui? Boa tarde, Gabi Dias. Saudade de você. Oi, uma ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Seja muito bem-vindo de volta. Que bom que tu já está com a saúde restabelecida. E hoje a gente conversa sobre esse assunto que muitas vezes a gente já falou aqui no Boa Tarde Rio Grande, né? O acesso, o direito a esse acesso a pessoas que têm autismo. Essa decisão que você falou é uma decisão de agosto de 2023, ou seja, já faz 2 anos e meio. E isso ainda não chegou até a população. Claro que a gente entende que muitos desses trâmites faz parte mesmo, né? Essas questões, mas o importante de tudo isso, desses acessos, desses projetos, é que isso chegue até a população. E eu conversava justamente com a Nara, que a gente vai conversar agora, que é presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Pessoas com Autismo aqui de Porto Alegre, que tem muita gente, essas consultas, né, deveriam acontecer em até 100 dias. Esse é o combinado lá de agosto de 2023. E tem gente esperando 1000 dias, né, 2 anos, 3 anos por uma consulta, que é muito importante na hora, né, Nara, desse diagnóstico, de poder seguir em frente depois desse diagnóstico, ter acesso a essas terapias. Primeiro, eu queria te agradecer por conversar conosco e explicar um pouco, né, talvez para o pessoal de casa, para entender o quanto isso dificulta a caminhada de vocês, né, a importância dessas terapias, do acesso a consultas. Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nara. Agradeço, né, de poder falar para vocês hoje o que a gente vem buscando, né, que são essas consultas com neuropediatras, né, porque a gente sabe a importância, né, da criança receber, né, o seu diagnóstico e poder já iniciar as terapias. E a gente sabe que quanto mais rápido, mais cedo, melhor, né. Então, assim, temos muitas demandas, a gente tem muitas famílias que nos procuram, sabendo dessa situação, que já estão há mais de 100 dias, às vezes 2 anos, 3 anos na fila de espera. E já houve então essa decisão judicial em que não cabe recurso e que estamos esperando, né, que a gente tenha uma solução, que essas crianças sejam atendidas, porque a gente sabe que eles precisam de terapia, que eles precisam iniciar, né, e isso demanda muito tempo, né, e as famílias cada vez mais preocupadas. Nessa situação de pessoas, enfim, crianças neurodivergentes, é importante começar essas terapias cedo, por quê? Eu acho que é importante a gente destacar isso. A evolução pode ser diferente, o desenvolvimento dessa criança pode ser diferente com a ajuda dessas consultas? Sim, existe um marco do desenvolvimento, né? Então as crianças precisam, na neuroplasticidade deles, até os 6 anos de idade é o melhor momento que eles precisam começar as terapias, né? Então, assim, a gente sabe que isso ajuda muito, vai ajudar eles no desenvolvimento social, eles vão poder se desenvolver mais socialmente, sabe? Vão poder estar numa escola, né, preparados para poder aprenderem a se alfabetizarem. Então, tudo isso, né, é uma rede, né, que a gente precisa buscar desses atendimentos, e a gente vê que muitas vezes essas crianças estão em casa, estão tendo crises, estão sendo muito medicadas porque elas não têm as terapias necessárias, não podem frequentar escolas porque não estão conseguindo, né? Então tudo isso, né, como sendo esse conjunto, né, que a gente espera que a gente consiga desenvolver. Se for desde o início, for detectado que eles podem fazer todos esses atendimentos, eles vão conseguir ter uma vida, né, quase normal, como a gente chama. Diga, Mata. É que a gente vive num país
que se fala muito de inclusão e do autismo. Inclusive tem muita gente que fala, isso é o autismo, é invenção, né, de agora, de alguns anos para cá. Sempre existiu. Acontece que há 30, 40, 50, 60 anos atrás, as crianças autistas eram internadas como se fossem manicômios e esquecidas lá. Tá? Sempre existiu o autismo. Hoje ocorrem os diagnósticos com mais facilidade. Mas como é que o poder público vai poder atuar de forma correta? Porque é muito blá 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 do poder público, prefeituras, governo do estado, é muita conversinha fiada e pouca atitude. Por que eu estou falando isso? Não se sabe ao certo quantas famílias atípicas existem em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Pergunta para a nossa entrevistada se existe um levantamento oficial do número de autistas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Não existe. Pode perguntar para ela, Gabi Dias, vê se ela confirma. Nara Mota pergunta se existe um número, né, de crianças, enfim, ou de famílias atípicas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele pergunta isso porque, claro, mapear, né, esse número e a gente ter uma noção do quanto a gente está falando ajuda, né, nesse diagnóstico também. Bom, nós temos só na nossa associação quase 1.500 famílias e a gente sabe que muitas delas são de baixa renda, que não conseguem ter acesso aos planos de saúde. Então, assim, somos algumas associações aqui em Porto Alegre, né? Sem contar em todo o Rio Grande do Sul, né? Também fazemos parte de uma rede de associações em todo o Rio Grande do Sul. Então, assim, não temos um número preciso, mas a cada dia, né, tem famílias nos procurando para saber o que eles podem fazer para buscar esse diagnóstico. Mota, inclusive a gente tem uma nota aqui, a gente recebeu há pouco da assessoria de imprensa, uma nota da Secretaria Municipal de Saúde justamente sobre essa demora, né? Eles informam então que há escassez de profissionais na área da neuropediatria, realidade presente tanto no SUS quanto na rede privada, o que acaba impactando diretamente na formação de filas para atendimento. Isso sobre essa demora, né, que deveria ser pelo menos de 100 dias, né, de no máximo 100 dias, e a gente tem pessoas esperando há 2 ou 3 anos. Ainda segue, de acordo com a nota da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentar o problema, o município está adotando uma série de ações. São elas: oferta de curso de capacitação em parceria com a PUC sobre transtornos e manejo em neuropediatria, contratação de empresa especializada para a realização de teleconsultas com neuropediatras e também articulação com hospitais privados que atualmente destinam serviços a outras regiões do país, avaliando a possibilidade de inclusão de Porto Alegre neste atendimento. Então, esta é a nota, né, a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde sobre essa demora justamente para as pessoas conseguirem fazer essa primeira consulta com o neuropediatra, essas crianças, para ter um diagnóstico e aí sim avançar para essas terapias que, como a gente conversou aqui com a Nara, são tão importantes, principalmente antes dos 6 anos de idade, para uma melhor evolução, né, dessa criança típica. O tratamento só começa depois do diagnóstico, gente. Não tem como. Eu acho que meu filho é autista. Tem que passar pelo neuropediatra, o neurologista que trata de crianças. Tem que, né, submeter aí o filho, a filha a exames, análise comportamental. Se não fizer isso, não dá para começar o tratamento. E quanto mais cedo, você vê, parece aquela história do por que o biscoito vende muito? Porque é fresquinho ou vende, né? Ou é fresquinho porque vende muito? Parece que é assim. E a nota da Secretaria Municipal da Saúde, ela é verdadeira. Não só, né? Lógico, a gente acredita na assessoria, não é isso que eu estou falando, mas tudo que está na nota que a Gabriela Dias acabou de ler é verdade. Faltam profissionais, neurologistas, neuropediatras, faltam. E não é só na rede pública, como consta na nota. Falta na rede privada. E aí, Gabi Dias, ela tem um retorno de áudio, não, a nossa entrevistada? Ou só você tem o retorno de áudio? Não tem, né? Mas repassa para ela o que eu vou falar agora. Eu tenho uma denúncia muito grave a ser feita sobre isso. Porque quem tem plano de saúde também passa por apuros. Quem está no SUS, meu Deus, é uma situação que demora aí mesmo, né? 2, 3, até mais tempo, 4, 5 anos, sem conseguir o diagnóstico para o filho ou para a filha autista. Mas quem tem plano de saúde, se eu for pegar o meu plano de saúde agora
e entrar no aplicativo dele e colocar neuropediatra, eu não vou encontrar. E se eu encontrar um neuropediatra e ligar para a secretária, para atendente ou atendente, não interessa. Para quando tem consulta, é plano de saúde, tem consulta para julho do ano que vem. Só que se falar que é particular, Gabi Dias, tem consulta para amanhã. Entendeu, Gabi Dias? E tem neuropediatra aqui em Porto Alegre cobrando R$ 1.500 a consulta. R$ 1.500 uma consulta. Os neuropediatras têm poucos. E esses poucos fazem isso. Plano de saúde, julho do ano que vem. Vai pagar? Vai no cash? Tem para amanhã. Pergunta para ela se é mentira o que eu estou falando. O Mota quer entender um pouquinho, Mota, eu acabei botando viva voz, ela ouviu a tua colocação. Mota quer entender um pouquinho, porque, claro, vocês numa associação, né, têm acesso a muitas famílias, muitos pais que passam pela mesma coisa. Esse relato dele, vocês ouvem bastante também? Muito, né? O que o Mota falou agora, é isso que acontece mesmo, né? Mesmo tendo plano de saúde, as famílias não conseguem, né, um atendimento emergencial. Então, assim, quando tenta-se particular, o valor é muito alto, né? As famílias, às vezes, a grande maioria das famílias, elas vivem de BPC e a gente sabe que o valor de um BPC não dá para custear nem alimentação. Muitas dessas crianças têm seletividade alimentar, assim como o meu tem, e outras comorbidades. Então, assim, o nosso gasto com nossos filhos é muito alto, com medicação também, que às vezes tem medicações que não tem como buscar pela farmácia do estado. Então, assim, o custo é muito alto. Então, assim, as demandas são muitas. Então, assim, a gente vai disponibilizar um valor que daqui a pouco a gente vai precisar buscar as terapias e a gente vai entrar pelo SUS e vai ficar esperando que essas terapias, mais meses, mais anos. Então, parece que a coisa não anda dessa forma. A minha questão é que esse é um problema de saúde pública, né? O Mota falava antes que isso não é uma questão de agora, né? Algumas pessoas dizem, porque os autistas estão surgindo mais agora. Na verdade, agora, hoje em dia, a gente tem um diagnóstico muito mais claro, né? Agora, o que de forma geral, se é um problema de saúde pública, o que de forma geral o poder público, não só o governo do estado, não só aqui em Porto Alegre, mas também o governo federal, vai fazer para ter mais profissionais, né, adequados, enfim, que possam fazer esse tipo de atendimento, né, Mota? Se está faltando na rede privada, na rede pública, se na rede privada, mesmo assim, os preços são muito elevados, né, para qualquer família, às vezes a família faz um esforço, então vou fazer um esforço, vou pagar R$ 1.000, né, numa consulta, ainda assim não vai dar conta. A gente falava sobre diagnóstico, o diagnóstico muitas vezes demora também bastante, não é em uma consulta, não é em 2, 3 exames. Então agora essa questão vai ter que ser resolvida, acho que lá em cima, né, Mota? Governo federal mesmo. Quem tem dinheiro, quem é que tem dinheiro nesse país? Governo federal, gente. O governo federal não diz que está atuando junto ao SUS, o Sistema Único de Saúde, com relação às especialidades? Graças a Deus, né? Vem acontecendo isso. Então tem que verificar, né, a questão de neurologistas e neuropediatras, porque ficar na mão desse pessoal que, né, quem está no SUS é um sacrifício, né, é terrível a situação, até 3, 4 anos de espera, essa é a realidade. Agora, quem tem plano de saúde, transpira a cueca ou a carçola para pagar esse plano de saúde, quando chega, né, e liga para marcar um neurologista, se for pelo plano, é lá no segundo semestre do ano que vem. Se pagar em din-din, em cash, é amanhã. Isso é uma tremenda sacanagem. Uma tremenda sacanagem. Agora, governo federal pode resolver isso. Só falta vontade. Obrigado, Gabi Dias. Agradeço a nossa entrevistada, por gentileza, viu? Valeu, Mota. Até mais. Valeu. E é um assunto importante. A Mota...